para a campanha presidencial na Argentina, que se encerrou nesta quinta-feira, com os dois candidatos que disputarão o segundo turno no próximo domingo, Javier Milei e Sérgio Massa. A gente vai analisar essa reta final de campanha, inclusive com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas. Dantas, queria pedir naturalmente sua avaliação sobre essa reta final, troca de acusações entre os dois, eles se utilizando de tecnologia para fazer vídeos de acusações do adversário, enfim. Que avaliação você fez dessa reta final? Mas as pesquisas não cravam absolutamente nada, né? Eles estão tecnicamente empatados. Só queria comentar antes, Daniel, que o Beraldo estava falando do passado incerto. Sim. Eu achei até que ele fosse comentar a decisão do Supremo, que já tem maioria, para cobrar de forma retroativa tributos, né, de empresas. Realmente, o passado no Brasil é incerto. Olha, no caso da Argentina, o futuro é certo. O futuro é certo. A Argentina tem um futuro sombrio, permanece com um futuro sombrio pela frente. Nós temos aí uma situação de uma campanha que rachou o país, semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, uma campanha que candidatos prometem algo que vai muito além, né, daquilo que eles realmente podem entregar, passam a jogar com a mente das pessoas, como se fosse uma guerra, né, pela democracia, como se fosse uma guerra por algo que está muito além de uma gestão. Uma gestão. Vão eleger o presidente, o próximo presidente da República. Só que acontece que o presidente não governa sozinho. Tem um Congresso também que foi eleito, inclusive o próprio partido do Massa ampliou a sua base lá. Qualquer presidente, o Congresso está rachado, está bem dividido, qualquer presidente que ocupe a Casa Rosada terá de negociar com o Congresso para aprovação de qualquer medida. E para tirar a Argentina do buraco, realmente tem que haver uma responsabilidade enorme. É preciso de ambas as casas, inclusive, pode colocar até o judiciário dentro aí também. É preciso que haja um esforço hercúleo, né, de responsabilidade para que comecem a ser feitas as reformas necessárias para começar a ter algum tipo de luz no fim do túnel. A situação da Argentina é a pior possível. A gente fala aí de 140% de inflação, mas a inflação lá na gôndola do supermercado, a inflação de alimentos já é de 400%. Muito mais alta, Muito mais alta. Muito mais alta. Uma moeda absolutamente desvalorizada, a atividade produtiva está caindo, nossas trocas comerciais mesmo, a Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial, despencou este ano. Então a situação dos nossos irmãos argentinos é muito ruim. A campanha é essa campanha que virou realmente um modelo, né? Um modelo novo aí dessas campanhas políticas em ambiente virtual, que é uma tragédia, é ódio e medo. Ela mexe com as crenças das pessoas, ela desvia o foco daquilo que é importante, das políticas públicas, das entregas e começa a gerar conflito. As pessoas brigam, começam a se atacar, a se matar, enquanto a turma que está aí desfrutando da Ilha da Fantasia, desfrutando do poder, continua fazendo as suas viagens, curtindo os seus resorts, curtindo restaurantes caros e hotéis de luxo. É importante que o eleitor, não só lá na Argentina não, viu? O eleitor aqui no Brasil, fique esperto, fique atento e não se deixe manipular. Estude, investigue. A informação está disponível a todos. Forme a sua cabeça, forme as suas convicções. Saia do TikTok, forme as suas convicções pesquisando, estudando e buscando fontes realmente importantes de informação para que você tenha convicções sólidas, porque convicções frouxas, elas se transformam em massa de manobra. Pois é, massa de manobra e não tem nenhum trocadilho com o nome do candidato, né, Dantas? Não tem trocadilho aí não, né? Agora, eu me lembro quando o Mota elencou 10 coisas que os jovens deveriam fazer, inclusive ele poderia colocar a 11ª aí, saia um pouco das redes sociais, porque os jovens não saem das redes sociais e não é para consumir conteúdos que, de certa maneira, vão colaborar com o desempenho dele no trabalho ou na escola. Agora, Mota, queria que você analisasse essa reta final da campanha. Javier Milei criticando muito a performance de Sérgio Massa como ministro da Economia / Fazenda, a situação terrível da economia da Argentina, mas do outro lado, Massa se apegando àqueles pontos
importantes que a população acaba ficando um pouco receosa. Devo votar em Javier Milei ou não? A história da privatização e fazendo aqueles comparativos com Jair Bolsonaro, enfim, queria escutar o que você tem a dizer. São os mesmos truques de sempre, né? Mesmo, como eu estava falando aqui, a mesma mágica de sempre. Segura o coelho com a mão direita, a gente olha para o coelho, enquanto isso a mão esquerda está fazendo coisas inacreditáveis. A gente, quando olha para o que está acontecendo na campanha da Argentina, a gente tem flashback, né? A sensação de déjà vu, e a gente fica com o coração apertado por nossos irmãos argentinos que enfrentam o mesmo dilema que a gente enfrenta aqui, essa luta diária contra esse mecanismo gigantesco, onipresente, populista, que não produz nada, que vive dos nossos esforços. Eu estava vendo na campanha da Argentina uma notícia que saiu ontem ou anteontem, de que a campanha do Massa utilizou inteligência artificial contra o Milei. Aí eu fui ver o que era. Eles usaram tecnologia para criar um vídeo. E nesse vídeo aparece a Margaret Thatcher, que era a primeira ministra da Inglaterra, quando a Inglaterra entrou em guerra contra a Argentina, por causa das Ilhas Malvinas. A Argentina vivia uma ditadura, os generais argentinos acharam que era molezinha, vamos lá nas Malvinas, por quê? Afinal, tem uma rainha da Inglaterra, não é nem o rei nem nada, e uma primeira-ministra, 2 mulheres, vamos lá que é molezinha. E aí, em 24 horas, a Margaret Thatcher já tinha despachado a esquadra britânica rumo às Malvinas. Eu não consegui avaliar o impacto desse vídeo, né? Um vídeo claramente, na minha opinião, infantil, bobo, irrelevante. Eu não sei qual foi o impacto desse vídeo no voto dos argentinos, mas eu só tenho uma correção a fazer essa notícia. Eu não acho que foi usada inteligência artificial nesse vídeo. Para mim foi usada estupidez natural, orgânica, sem qualquer aditivo. Estupidez de uma turma para quem a política é apenas um jogo e que está sempre disposta a fazer qualquer coisa para vencer esse jogo. O Dantas vai fazer um complemento, mas parte do staff da campanha de Sérgio Massa é made in Brasil, Brazuca, viu? Vai lá, Dantas. É o fetiche, né, da imprensa, inteligência artificial, aquilo ali é uma animação gráfica, não tem nada a ver com inteligência artificial, parece que não se sabe o que é inteligência artificial. Inteligência artificial seria a reprodução da imagem realmente da pessoa, aquilo ali é uma animação gráfica, mas a imprensa parece que já não faz discernimento nem nas coisas mais básicas. Olha, o Mota falou muito bem, eu só queria fazer um complemento, porque o Mota falou muito bem da estupidez, eu até me expressei nas redes sociais sobre essa estupidez. Por quê? Porque eles tentam, a esquerda peronista está utilizando a guerra das Malvinas, né, para tentar atacar o Milei. Bom, porque o Milei elogiou a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher é responsável pelo fim da ditadura argentina. Ela deveria receber um busto, né, receber homenagens da esquerda argentina, que foi trucidada pela ditadura. Foi trucidado o Galtieri, que foi praticamente o último presidente militar, né, da Argentina. Ele usou a Guerra das Malvinas para tentar desviar o foco da sua incompetência de gestão, inclusive incompetência muito parecida com essa do Massa, do Sérgio Massa, na economia. E jogou seus soldados sem preparo nenhum, sem treinamento, sem equipamento, sem nenhum casaco. Jogou os sujeitos, coitados dos soldados argentinos. Pegou os cidadãos, colocou lá uma arma na mão e mandou para a Argentina para serem trucidados. Também foram trucidados os soldados por causa do ditador Galtieri. Então, a esquerda argentina agora está usando o negócio como se fosse o Galtieri fosse uma maravilha, né? Fosse o grande, o Reino Unido e a Margaret Thatcher fossem os inimigos e o Galtieri fosse o grande herói nacional. Então, é uma estupidez, né? É uma manipulação histórica. Aliás, muito parecida com essa esquerda woke que vemos elogiar e defender o Hamas, né? Desconsiderando, inclusive, a Olga Benário, o passado Olga Benário, que era uma judia comunista, casada com o Luiz Carlos Prestes. Pois é, inclusive você fez um bom post falando dessa esquerda woke, viu, Dantas? José Maria Trindade, também quero escutar o que você tem a dizer, Zé Maria. Reta final da campanha na Argentina, Massa e Milei praticamente empatados. O que mais lhe chamou a atenção? Olha, é
esta estupidez da Argentina, na verdade, ela reproduz um discurso feito sob encomenda para continuar aquelas coisas de peronista, não peronista, e enquanto isso o país está indo para o brejo a cada dia pior. A Argentina já foi forte aqui no continente, já teve uma condição econômica e um equipamento, um parque industrial muito melhor do que do Brasil. E de lá para cá, e o peronismo é que contribuiu muito para isso, né? E agora o candidato lá, o Massa, ele pede desculpas pelo que fez e diz que será diferente controlando o país. E é por isso que nasce essa divergência e o Milei cresceu desta forma, até por falta de opção do outro lado. Então, a Argentina está com a inflação absurda, com a inflação assim, não há nem como fazer controle interno, não há como fazer projeção, o mercado interno se desidrata, quer dizer, não é possível viver num país descontrolado assim. E em situações assim tão absurdas, é preciso apostar na diferença. E o Milei é que apresenta essa diferença. Eu não sei por que o Brasil, que tem na Constituição o respeito à interdependência, o respeito à decisão dos povos e tal, vai dar palpite lá e dizer que o governo torce pelo Massa. Na verdade é o seguinte, o que eu sei aqui é que qualquer um pode ganhar e por isso mesmo o governo está preparado para negociar com qualquer um que vença na Argentina. Não é uma opção do Brasil, é uma opção da Argentina. Só que eu costumo dizer que a Venezuela vive hoje decisão dos avós, dos que estão sofrendo. Então, o voto, ele é decisivo para o futuro do país, só que é uma projeção a longo prazo e a Argentina está tentando exatamente sair desse lugar comum e é por isso que o Milei cresceu. O que mais põe medo na população argentina em Cristiano Beraldo e o que deve ser determinante no domingo, na votação, no dia da votação? Pois é, estamos aí às vésperas dessa decisão, né? E é interessante a gente imaginar que a população que vive as consequências dessa situação econômica absurda, você lidar com esse nível de inflação, o dinheiro que perde valor assim de uma forma impressionante, humilhante até, é que você vai pegar o ministro da Economia do governo responsável por essa situação e ainda vai achar que ele pode entregar alguma coisa que preste à população. Então, se houver a eleição de massa, você simplesmente pode esperar a depressão, porque não há novidade, nada vai melhorar. Porque ele estava ali, ele era parte do governo e responsável pela questão econômica. A eleição de Milei, que eu acredito que acontecerá, trará pelo menos uma esperança que as coisas efetivamente mudem na Argentina, não com esse discurso radical, libertário e tal, porque isso não é factível você implementar isso dentro de um modelo democrático, mas que pelo menos ele entenda a responsabilidade histórica que terá em transformar a relação do próprio povo argentino com o seu país, porque um povo que metade dele vai às urnas votar em quem produziu essa catástrofe econômica precisa ser cuidado, precisa ter educação, precisa compreender de Estocolmo, né? Exato, não é possível, tem alguma coisa muito grave, que não está distante do que a gente vive no Brasil em grande parte, não, mas lá é urgentíssimo que haja esta consciência do papel que o povo argentino precisa desempenhar em relação à eleição dos seus representantes. A Argentina, que foi, se não me engano, a 6ª maior economia do mundo no passado e hoje vive esse desastre. É isso, quer fazer algum complemento? Alguém chamou? Não? No final do século XIX, inclusive, ela chegou a ser considerada o país mais rico do mundo. É lamentável, viu, Beraldo? E a gente percebe que não falta nada para a elite política e empresarial da Argentina, parecido com o que acontece aqui, né? Então nós vivemos uma situação muito semelhante em toda a região. Parece que o objetivo é efetivamente empobrecer cada vez mais a sociedade para dominá-la, para deixá-la de joelhos. A gente tem que lembrar que todos os ataques que foram feitos, a política fiscal,
né? Todos os ataques foram feitos à política monetária desde o início do ano. Todos os ataques foram feitos ao agro desde o início do ano. Tudo isso tem, me parece, o mesmo objetivo, né? E você, no ano que vem, você já deve ter uma quebra de safra, a perspectiva do agro é arrecadar menos, então há uma situação mais complicada ainda do ponto de vista de geração de riqueza, de PIB e de arrecadação. Então, muito complicado para nós aqui, muito pior ainda para os nossos vizinhos. Vai lá, Mota. Dantas, rapidinho, só para dizer, achavam que a Argentina era o Bill Gates, mas era só o Ike Batista, né, Dantas? Só para fechar, a gente vai ter que fazer um break comercial. O Mota arremata esse bloco, mas a gente vai continuar nesse tema. Vai lá, Mota. Eu só queria pegar o gancho do Beraldo para dizer que a desgraça da Argentina começou com a invenção do peronismo, que é uma mistura de sindicalismo, com esquerdismo, com populismo, com fascismo, com magia negra, botou tudo isso num caldeirão, e essa loucura infectou a Argentina e está aí até hoje, para vocês entenderem... Vão acabar com o peronismo. Qual é o poder... Não, Zé, isso não é brincadeira, isso é o poder das ideias erradas. Elas são como um vírus, elas se perpetuam, geração após geração. E aí você, ainda hoje, com toda a informação a qual a gente já tem acesso, ainda tem gente que acredita nisso. O que o Beraldo falou é absolutamente inacreditável que ainda tem gente que vota em políticos como esse, mas tem. Da mesma forma que é inacreditável que tem gente que está indo para as ruas aqui das nossas cidades fazer manifestação de apoio ao grupo terrorista que assassinou bebês, mas tem. Quem controla as ideias, controla todo mundo. A gente está voltando à Idade Média, Mota, é o obscurantismo, a gente está voltando, é sério, é muito complicado. E o percentual... Tá vendo uma atomização aí. E o percentual de pessoas da população que recebem algum tipo de benefício do governo é altíssimo. Isso explica um pouco o receio de talvez vir Javier Milei, porque eles acabam colocando medo. As eleições na Argentina, domingo, segundo turno, quem será o próximo presidente da Argentina? Javier Milei ou Sérgio Massa? Vamos colocar de novo os nossos comentaristas na tela. Eu sei que eles têm complementos a fazer. Zé Maria, eu vou passar a palavra a você, só que a nossa produção, inclusive, separou um trecho desse vídeo que muitos falam que foi feito com inteligência artificial. A gente não vai rodar a íntegra, acho que tem 40, 45 segundos. Daí na volta você faz um comentário, tá, Zé? Vamos colocar aí o vídeo da campanha eleitoral de Sérgio Massa. E aí, nesse momento, aparece Margaret Thatcher, né? A animação apresentando Margaret Thatcher. Enfim, é um vídeo bem produzido, utilizou naturalmente toda a tecnologia para conseguir reproduzir parte desse momento da história. E aí sim, os argentinos observando a chegada das forças britânicas. Um país não pode ser liderado por quem admira seus inimigos. É isso, José Maria Trindade, enquanto o Dantas está segurando a lapiseira com a boca. Flagrado, hein, Dantas? É isso. Agora, José Maria Trindade, sua análise e avaliação. Vai lá, Zé. Olha, essa guerra foi estúpida mesmo, da Argentina. Mandaram os soldados argentinos para defender a ilha como se fosse a Argentina, e é um debate histórico, e a Inglaterra defendeu fortemente e massacrou os argentinos. E tudo isso, né, para tentar fazer aquela velha estratégia de, olha, se temos um inimigo externo, aqui internamente a gente une. Basicamente, geralmente numa guerra isso acontece realmente. Agora, sobre a peça, não é uma animação feita com inteligência artificial, mas poderia ser qualquer outro assunto. E é uma ideia burra, explorar um assunto que já passou há muito tempo. Nós temos que olhar, a Argentina tem que olhar para frente, a Argentina tem que abandonar essa história de peronismo, não peronismo, isso já levou a Argentina para o brejo.
A Argentina está em dificuldade e não sairá tão facilmente com um ou com o outro. Não é assim que se faz. Um país é com tempo, é a longo prazo. E, de mais a mais, o que eu tenho da minha experiência é de que estratégia usada numa campanha, mesmo vitoriosa, usada em outra campanha, não tem o mesmo efeito. São ondas, os jingles do passado, aquelas musiquinhas e não sei o quê, panfletos e tal. Cada campanha tem a sua estratégia. E usar a estratégia aqui do Brasil, esse pessoal que faz a campanha do PT, que foi vitoriosa, mostrando um mundo que não existia, como nós gostaríamos de morar no mundo da campanha eleitoral, aquela coisa perfeita, prato cheio, vias andando, todas liberadas, sem trânsito e tal. A ideia de vender uma ilusão. Isso passou, isso não mais funciona. Então, esse pessoal que está lá está com o pé no passado. Qualquer coisa que se faça agora pode representar uma vitória. A decisão lá está muito complexa, muito difícil de saber quem vai ganhar. Então, qualquer posicionamento, qualquer erro de campanha pode ser o erro que vai entregar a vitória ao adversário. Agora, Cláudio Dantas, a máquina do governo nessa campanha fez muita diferença, porque com uma inflação de 140% ao ano, eu tinha a impressão que a caminhada de Javier Milei seria mais tranquila, inclusive. É surpreendente, o papel, ou melhor, a não existência, né, de regras que possam impedir o abuso da máquina pública, abuso do poder político e econômico. Foi isso que o Sérgio Massa fez, né? De manhã, de dia ministro, de noite é candidato. Não existe isso, não tem como. E o sujeito usando a caneta dele para aumentar os subsídios, para aumentar cashback, para aumentar programa social, quer dizer, comprando o voto do eleitor. E existem aí, são milhões de eleitores, né, que além de você ter ali a cobertura de programas sociais, também são servidores públicos. Então, quando você sinaliza para aumento de gastos, aumento de salários, melhoria desses programas sociais, que virou, agora a gente está vivendo a era dos programas sociais, né? Virou uma deformidade, um vício, né? Antes era uma coisa que ela vinha ali para uma compensação pontual, agora tudo virou programa social, virou a muleta do político hoje é programa social. Você quer ganhar voto, é só inventar um novo programa social. Quer ganhar voto, é só falar em compensação histórica, né? Contra os oprimidos, etc e tal. Aqui agora a gente está numa política justamente de você beneficiar aquele que se esforça menos, né? Aquele que trabalha mais, que paga os impostos, tem de pagar pelos outros que não trabalham. Em vez de você trabalhar, implementar políticas que estimulem o emprego e deem emprego para as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter emprego. As pessoas não podem ficar vivendo de programa social, pendurado na teta do Estado. Não pode, não é possível. Aqui a gente faz de tudo, até pagar viagem, né, de gente aí de ONG. Olha, é um negócio assim realmente absurdo, né? Então, lá, o Sérgio Massa, ele fez o que fez, não acontece nada. Então, realmente é um libera geral. E aí é uma desvantagem enorme, absoluta, absurda. Ninguém fala disso, ninguém fala. E o sujeito tem a máquina na mão, está usando a máquina na mão para benefício próprio. Tem uma pergunta que eu sempre faço a economistas e as respostas são difíceis, né? O porquê do Cone Sul aqui nunca ter se desenvolvido. Você vê a Europa está lá na frente, se desenvolveu muito mais, e a América do Sul sempre atrasada. A resposta vem sempre o quê? A política, as opções políticas é que fazem a nossa região ficar na rabeira do mundo, né? A América do Sul merecia estar lá na frente, tem tudo para ser um continente muito rico, de ser um continente desenvolvido. É aquela história, né? É que joga para baixo aqui a região. Desde quando eu era pequeno, né, Mota? Eu escutava a história, não, calma, o Brasil é o país do futuro. Daqui a pouco eu tô com o cabelo todo branco e não chegou o tal do futuro, viu, Mota? Mas não é só o Brasil, é toda a região, né? É verdade. Mas nós temos mais obrigação, Zé. Olha o tamanho do Brasil, olha a riqueza que temos aqui, 200 milhões de brasileiros, 7 mil quilômetros de costa, você tem montanha,
você tem praia, você tem área agricultável. A gente, na verdade, ainda sofre os efeitos de uma independência que foi comprada. E nós nos tornamos independentes para nada mudar, para que aquele grupo que mamava na teta do Estado continuasse mamando. É só ler o livro de história. Nós não tivemos a nossa independência produzida pelos brasileiros que queriam criar aqui uma nação, criar uma identidade, uma cultura própria. Nós pagamos indenização a Portugal e aí o filho do imperador, que está lá nos livros de história como o grande artífice da independência do Brasil. Ora, isso é uma mentira. E depois foi feita uma transição dos mamadores ligados à corte portuguesa aos mamadores ligados aqui ao poder no Brasil. A nossa história é essa, não faz sentido produzirmos tanta riqueza e a gente vê aí em Brasília esse dinheiro evaporar. E o povo cada vez mais ignorante simplesmente se omite, nada faz. A população brasileira viu o que aconteceu aqui nos últimos 20 anos e aí vai às urnas onde a maioria diz, vamos de novo. Vamos ver as nossas empresas roubadas, vamos ver essas pessoas enriquecendo mais enquanto a gente trabalha pobre para pagar a conta. O Brasil hoje está muito mais atrás em relação ao mundo do que já esteve. As pessoas não se dão conta como o Brasil está pobre, como o brasileiro está pobre, como será difícil recuperar o tempo perdido, mas a gente não tem consciência das escolhas que faz. Há uma doença no Brasil e há uma doença na Argentina. E a gente só cura essa doença com um programa de educação efetiva. Parece uma falácia, tá? Mas vamos ver os exemplos que há no mundo. Nós temos que fazer a população brasileira ser capaz de pensar. Educação. É claro, pensar, raciocinar, compreender causa e efeito. Isso não está acontecendo. Eu não sei o que. Realmente é impressionante a competência que a malandragem tem para manter a população cada vez mais ignorante. O Mota vai falar. Você, Mota? Eu queria dizer o seguinte, há várias teorias aí explicando essa história do atraso, subdesenvolvimento. Tem gente que diz que isso é a característica dos climas tropicais, né? A maioria dos países em climas tropicais são subdesenvolvidos e quem está no hemisfério norte, os climas mais frios, são mais desenvolvidos. Tem gente que atribui isso à colonização. A colonização da América do Norte foi feita pelos pessoas que estavam escapando de perseguição religiosa, dispostos a construir um novo país. E aqui na América do Sul, o Império Espanhol e, em certa medida, o português também era mais voltado para a exploração econômica. Mas isso são coisas que aconteceram há 500 anos atrás, 400, 300 anos atrás. A gente pode até aceitar essas explicações. Difícil é explicar o que acontece hoje em dia diante dos nossos olhos. Difícil é explicar as notícias que a gente dá aqui, que a gente tenta, né? A gente dança aqui, uma dança complicada todo dia para tentar explicar para as pessoas coisas que não têm explicação. A emenda, não, tem emenda individual, tem emenda de bancada, tem a emenda da comissão temática, e agora vai vir um novo tipo de emenda. O que é emenda? O que emenda você coloca numa coisa que está quebrada, né? Não, emenda é o. E os caras não se emendam, né, Mota? Os caras não se emendam. Não tem explicação. A explicação são ideias profundamente erradas, né? E aí, para pegar carona e concluir, pegar carona no que o Dantas falou, né? É um Estado que quer se meter em tudo. E aí, para ele conseguir fazer isso, ele chega para o pobre e dá uma bolsa a alguma coisa. Tá aqui, seu pobre, você vai ganhar essa bolsa aqui, Bolsa Família, bolsa isso, bolsa aquilo. Chega para a classe média e diz, olha, você, classe média, eu vou te dar uma vaga no emprego no serviço público. Então, estuda para fazer concurso e você vai ter a tua vida garantida. E para os ricos, tem sempre uma mamatinha, um esquema, um contratinho, uma linha de crédito com juros subsidiados, e aí o Estado justifica a sua existência e a gente acha, as pessoas acham que estão se dando bem, né? Caramba! E aí, um dia saem na rua e descobrem, é impossível andar com segurança até a esquina da sua própria casa, né? Um dia você abre o jornal e descobre que pessoas que deveriam estar presas estão recebendo atenções do Estado, né? Como o Dantas falou, com todas as despesas pagas.
e aí você não sabe como é que você chegou nessa situação com as ideias erradas. Pois